Se você veio aqui, é porque você, como eu, é apaixonado pela Grécia, pelo idioma, e você quer conhecer. Temos que esclarecer uma coisa muito importante. Eu não sou professor de grego, tá? O meu conhecimento do grego é básico. Poxa, mas o cara não sabe quase nada, sabe o mínimo e quer dar aula de grego? Não, não tenho pretensão de dar aula de grego, de jeito nenhum. Só que nós estamos numa grande comunidade de conhecimento, que é o YouTube. E eu queria participar dessa comunidade. Então, como todos os grandes cientistas da nossa história, da história do nosso planeta, disseram, tá? Inclusive o grande Einstein confirmou, tudo é energia. Ora, eu recebo essa energia, recebo esse conhecimento de alguém. Eu vou passar esse conhecimento para frente, vou fazer essa energia circular. Então, eu passo esse conhecimento que eu aprendi de alguém para você. Você vai passar para outro. E com isso, a gente faz essa energia estar sempre circulando. E a gente, assim, vai enriquecendo essa comunidade de conhecimento, que é o YouTube. Certo? A ideia é essa. Agora, como é que eu vim parar no grego? Eu sempre fui apaixonado pela Grécia, a beleza, a história da Grécia, que é o berço da civilização ocidental. Aí, e um meu grande ídolo, tenho três grandes ídolos. Um deles é o Platão, que era grego. Aí eu falei, eu quero saber ler Platão em grego. Olha só a pretensão. Imagina, com o básico não consegui ler nada ainda, mas a gente chega lá, não desisto, não. Então eu falei, vou pesquisar como é que eu vou aprender o grego, tá? Aqui nós vamos aprender o básico, que é o básico de graça, tá? Tem outros professores de grego, tem professores de grego no YouTube, gregos que dão aula de grego também de graça, só que eles não falam português. Então a minha ideia foi essa: vou gravar esse básico que eu já aprendi, o básico, para ficar mais fácil para você depois continuar a aprender mais, aprender o intermediário, o avançado, com outros professores, mesmo que eles não falem o português, pelo menos o básico, você vai conseguir acompanhar porque já aprendeu o básico da gramática do idioma. Então, eu comecei a pesquisar. Deixa eu pesquisar no Google aonde arranjar um curso, né? Um curso grátis de grego, como é que funciona. Fui pesquisar e achei no Google. Já me deparei com o primeiro enrosco, que foram dois cursos diferentes: o curso de grego antigo e o grego moderno. Eu falei, e agora? Que é isso, grego antigo? Se eu quero saber ler Platão, talvez eu tenha que estudar o grego antigo. É, porque é a escrita. Eu pensei, vou estudar o grego antigo, deve ser, logicamente, grego é uma língua viva. Então eu vou aprender o grego de hoje, né? O grego que é falado, com conhecimento de repente, gramática, que houve alteração, toda língua sofre alteração ao longo dos tempos, né? Então, a gramática, o vocabulário pode ter alterado, certamente. Acentos, toda língua passa por reforma de acento, alguns acentos caem, não são mais usados. Eu pensei que fosse isso, não é? Falei, vou pesquisar, vamos pesquisar mais. Aí me deparei com a seguinte história. O grego antigo não é ensinado só o que deveria ser, que é a parte de gramática, das alterações de pontuação e a parte não, com os sons do grego, da língua grega, que é o que é usado hoje, não. Um tiozinho estrangeiro resolveu estudar grego há alguns anos, poucos anos, e decidiu definir, fazendo pesquisa, não, porque vem de tal alfabeto, porque o alfabeto era assim, era assado. Então, no passado, o grego tinha outros sons. Aí
acendeu a minha luzinha. Acendeu a minha luzinha, eu falei, peraí, que história é essa de no passado o grego tinha outros sons? Não interessa o grego, os sons do grego do passado. O que interessa são os sons da língua hoje, porque é uma língua viva. Se a gente estivesse falando de uma língua morta, aí sim a gente ia conhecer os sons que alguém talvez tivesse definido de antes como era. Aí eu falei, calma, vamos pesquisar mais. Porque se ele está dando um grego no passado era, o som era diferente, então tudo tem que ter prova. Cadê a prova? Talvez ele tenha encontrado um MP3 gravado com pessoas daquela época, mostrando qual era a diferença dos sons na época. Ou aí procurei o MP3, não achei de jeito nenhum. Se você achar, manda para mim, por favor, porque eu não achei até agora. Aí existe uma outra possibilidade. Talvez Platão se materializou na frente dele na época e ensinou a ele: olha, nós falávamos assim. Hoje em dia é falado assim, mas na nossa época era falado assado. Não aconteceu, porque se tivesse acontecido, tinha que estar registrado para todo mundo ver, né? Porque prova é prova. Não é você dizer que viu e eu vou aceitar, não. Tem que aparecer para mim também. Então, não aconteceu. Se não tem prova, tá descartado, tá? Eu lembrei do ensinamento da minha mãe quando eu era pequeno. Mauro, presta atenção, o Criador nos deu um cérebro. E é nossa obrigação usá-lo o tempo todo. Tudo que você ouvir ou ler, tudo. Pense primeiro com a lógica, busque a lógica. Tem lógica naquilo? Ótimo. Então você vai buscar a prova, porque tudo tem que ter prova. Se não tem lógica, já descarta, rejeita, recusa, porque você vai ser manipulado, tá? E ser manipulado numa mentira, ninguém merece, né? Ninguém merece. É ridículo. E de jeito nenhum. Aí eu lembro que eu perguntei, mas e se tiver escrito tão bonitinho, escreveram bem? Ah, quem falou pode ter sido uma pessoa tão responsável, respeitosa. E a minha mãe completou: não, não serve. Tem que ter prova, tem que ter lógica e prova. Se não tiver, é muito melhor você recusar 99 possíveis verdades, já que você não encontrou prova, não encontrou lógica. Mas será que podia ser? É melhor recusar as 99 que pudessem ser do que arriscar aceitar uma única mentira. Ser manipulado numa mentira, jamais, jamais. Então, ó, o cérebro existe para a gente raciocinar. Aí eu continuei raciocinando. Falei, não tem MP3, não teve materialização de ninguém daquela época. Então, tudo poderia ser. Poderia ser, não é uma verdade. Então, não serve, tá? Aí eu entendi. Não posso estudar grego antigo, porque o grego antigo é uma invenção de sons que, se eu vou para a Grécia falando o grego antigo, vai ser uma frustração só. Ninguém vai me entender e eu não vou entender ninguém, porque não é a língua, né? A língua tem que ser a língua como é falada hoje. É isso que interessa, tá? Então, esquece do passado, que o passado não, os sons do passado não tem prova indiscutível, então não serve, tá? Tá descartado. Então, lógico que existe a vertente que segue a essas ideias, o mundo inteiro seguiu e adotou esse curso de grego antigo com sons que não são os sons da língua, foi adotado. Faço parte do grupo que não aceita isso, tá? O som tem que ser o som do grego atual, porque a língua é viva, tem que ser, esses têm que ser os sons certos, tá? Então eu entendi, não adianta estudar grego antigo. Vou estudar, então, no caso, o grego moderno, né? Para conhecer a língua
como a língua é. Muito bem. Aí fui procurar. Fui procurar os cursos e aprendi o básico. Aprendi o básico. Depois eu consegui encontrar professores gregos que dão aula de grego, só que dão aula de grego, não falam o português. Aí, no caso, o inglês já fica mais fácil. Muitos falam devagar e não usam o inglês, outros usam o inglês, colocam escrita embaixo em inglês para facilitar. Então, você vai poder fazer o mesmo depois, tá? Mas pelo menos pega o básico que depois do básico fica mais fácil, né? Tem outros que vão também dar mais informações de graça, e com isso você vai conseguir formar o teu conhecimento da língua, tá? Então, a ideia é essa. Vamos começar. Vamos começar porque a língua é muito linda e vale a pena se dedicar a ela. Só lembrando uma coisa, se você estiver fazendo faculdade de grego antigo, né? Geralmente faculdade, ou for estudar o grego antigo na faculdade, não discuta com o professor, que eles usam isso, eles adotaram essa coisa, essa invenção do passado e foi o que ficou e é o que eles vão passar para frente. Então, continua no teu curso de grego antigo, mas vamos aqui dar uma estudadinha na beleza do grego, que o que é o grego de hoje. Beleza? Andaxi. Então, vamos começar.